Fala turminha, tudo bom? Aqui é o professor Clayton, mais uma vez com vocês. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a revisão do PET Volume 2. É isso mesmo, revisão do PET Volume 2. Mas antes de fazermos a revisão, vamos à nossa vinheta. Jamendo.com. É isso aí, já voltamos após a nossa vinheta. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Hoje nós estaremos fazendo a revisão, né? Então, vou estar aqui com essa aula gravada para vocês, com a revisão do PET Volume 2, onde nós iremos tirar algumas dúvidas que houveram aí durante essa semana, tá bom? Lembrando que o dia de entrega está próximo, então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos fazer, vamos abrir o nosso PET. Nós estaremos estudando hoje a parte de português. Então vamos lá. Bom, esse é o nosso PET, né? PET do quinto ano, isso aí. Quinto ano, Ensino Fundamental, volume 2. Vamos lá, vamos à leitura do PET, né? Descendo um pouco aqui, nós estaremos vendo, não se esqueçam de fazer o preenchimento desse cabeçalho aqui, pessoal. Muito importante que ele esteja preenchido com o nome da escola, o seu nome, o nome da turma, que é Urano, o turno que vocês estudam, que é o Vespertino, o nome do professor, vocês não podem esquecer, senão eu vou ficar chateado com vocês, a data inicial, que foi a data que vocês retiraram o PET, e a data final. Descendo um pouco aqui, nós temos algumas informações sobre o PET. Logo abaixo, o sumário. Então, o que nós iremos estudar? Na semana 1, leitura e interpretação de texto, gênero cartoon. Na semana 2, estaremos estudando a interpretação de texto, o gênero crônica. Semana 3, interpretação de texto com gênero verbete. E a semana 4, escuta e interpretação de textos orais. Então, vamos lá para a nossa primeira semana. Aqui nós temos os objetos de conhecimento, as habilidades que estão sendo desenvolvidas, né? Os conteúdos que estão sendo relacionados, né? Leitura e interpretação de texto, e a interdisciplinaridade, ou seja, essa parte de português, ela faz interdisciplinaridade com arte, tá ok? Então vamos lá. Aqui algumas orientações aos pais e algumas dicas para o nosso estudante, não é? Então, vamos seguindo com as nossas atividades. Ok, aqui nós temos a primeira atividade da primeira semana. Então aqui tem uma questão muito interessante, nós temos uma pequena imagem aqui. Nessa imagem ela diz o seguinte, né? Primeira questão, leia o texto, né? Abaixo e responda as questões. Então olha só, você pode estar se perguntando, professor, onde está o texto? Está exatamente na sua frente. Essa imagem, ela é o nosso texto, né? Então, apesar de não ter muitas coisas escritas, a imagem por si só, ela já diz muita coisa. Observe bastante essa imagem, olhe o que está acontecendo na imagem, verifique tudo o que existe nela, todos os objetos, tudo aquilo que foi desenhado, e também não se esqueça de prestar atenção no balão, tá? É muito importante que você consiga assemelhar o que está acontecendo na imagem, o que já aconteceu e o que está sendo falado, né? Qual a mensagem do balão aí. Então vamos à letra A. Esse cartoon, esse aqui em cima, né? Vou deixar ele assim. Esse cartoon, ele trata de qual assunto? Olha para esse cartoon, olha para essa imagem e diga para nós qual é o assunto que está acontecendo aí. O que é que está acontecendo, o que aconteceu nesse cartoon? Será que ele realmente quer dizer alguma coisa? Será que nós vamos identificar o significado desse cartoon? Então, vamos prestar bastante atenção para a resposta sair aquela resposta fiel, né, ao cartoon e uma resposta esperada, né, dentro do que está sendo pedido. Na letra B, ela diz o seguinte, marque com um X a resposta correta. Olha lá, gente, não é a resposta errada não, é a correta mesmo, tá? O cartoon, ele foi escrito, né, desenhado, escrito, com qual intenção, gente?
Você acha que é para divertir o leitor? Você acha que é para noticiar um fato? Você acha que é para fazer uma crítica? Ou você acha que é para contar algo ao leitor, né? Olha que coisa interessante. Qual das 4 opções será a verdadeira, né? Então presta atenção, volta no cartoon, observe bastante, não se deixe levar pelas emoções e vamos responder a letra B de forma adequada. E aqui na letra C, ela tem 2 tópicos para serem respondidos. E diz o seguinte: esse cartoon, ele apresenta uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, 2 tipos de linguagens, não é, gente? Agora, olha o primeiro tópico, copie o texto escrito no cartoon. Olha o segundo tópico, quais os nomes dos sinais de pontuação utilizados no texto. Bacana. Agora, o que será linguagem verbal e o que será linguagem não verbal? Então vamos para a dica. Linguagem verbal é aquela que nós usamos as palavras, não é? Então, essa é a linguagem verbal. Verbal vem de verbo. E a linguagem não verbal é aquela que não se utiliza das palavras. Se utiliza de quê, professor? Se não vai falar, vai se utilizar de quê? De figuras, de imagens, de cores, né? Toda cor, imagem ou figura, ela representa algo. Então, ela é uma figura não verbal. Já a parte que representa as palavras, as letras, como está aqui agora, nesse momento, nós estamos com uma atividade. E a linguagem dessa atividade é uma linguagem verbal, porque nós estamos vendo aí as palavras, não é? Nós estamos vendo aí as frases, nós estamos lendo as frases. Então nós estamos aqui com uma linguagem verbal. Mas existe a não verbal, que assim como eu disse, vem por meio de imagens, figuras, cores, objetos. Então essa é uma possibilidade de linguagem não verbal. Então vamos para a próxima questão. Você pode, lembrando, você pode pausar esse vídeo a qualquer momento, volta ele, escuta de novo, tenta fazer, veja se o que você está fazendo está de acordo com o que está sendo orientado aqui e faça a sua revisão da sua atividade. Então, na questão de número 2, diz o seguinte: agora chegou a sua vez. Você estava achando que a produção do cartoon era só aí, não é? Era só a imagem que estava lá atrás, bonitinha. Você achou que você não iria fazer um cartoon? Pois você estava errado. Você vai ter que fazer um cartoon e talvez o seu cartoon ainda fique mais bonito, mais interativo e mais explicativo do que o próprio cartoon que estava aqui no nosso PET volume 2. Então coloca a sua memória para funcionar, coloca a sua criatividade para funcionar e vamos elaborar o nosso cartoon, né? O tema abordado para o seu cartoon será consumismo. Consumismo vem de quê, gente? Vem de consumir. Consumir. Para te auxiliar na compreensão do tema, você vai seguir alguns passos. Por exemplo, se você tem acesso à internet, claro, se você está me vendo agora é porque você tem acesso à internet, você pode estar acessando o link abaixo. Nós também deixamos no grupo 2 links onde fala sobre esse consumismo, porque alguns alunos falaram que não conseguiram acessar por este link aqui. Então nós deixamos disponível no grupo dos pais um link lá que ele pode ser clicável, né? E ele já vai te levar diretamente para o tema consumismo infantil da Roseli Saião. Uma mãe também no grupo deixou lá disponível que ela conseguiu, o filho dela conseguiu melhor ainda assistindo o vídeo. Então fica essa dica para vocês, tá? Se você não tiver internet, se de tudo, a sua internet caiu, acabou a sua internet nesse momento, mas você quer fazer tanto essa questão, converse com seus pais. Peça para eles explicarem a vocês o que é realmente o consumismo infantil. Eles vão falar para vocês direitinho, porque se falou de consumismo, os pais sabem como ninguém, porque eles é que mantêm a casa, eles é que compram e que fazem aquele processo, né? O que pode, o que não pode, para se consumir ou não. Então, os pais saberão exatamente explicar para vocês o que é consumismo infantil. Passa a bola para os pais. A letra B diz: após analisar as informações, tanto buscadas na internet quanto pelos pais, é hora de você iniciar a sua produção, né? O seu cartoon. Lembrando que você vai fazer um cartoon, não é? Então, o seu cartoon. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar sua opinião, primeiramente, sobre consumismo. O que você achou sobre o consumismo? Aqui, logo abaixo, na página de número 7, você vai pensar. Usa a cachola. Pensa um pouquinho. Pense em uma imagem que vai exemplificar
o desenho, o cartoon, né? Ou seja, o que vai exemplificar o seu cartoon, né? Pensa em uma imagem bem bacana. Pensou? Já está com ela aqui na frente? No seu cérebro? Já está tudo montadinho aí direitinho? Usa a sua mãozinha agora e coloca ela para funcionar. Desenha. Coloca no papel a sua ideia e transforme a sua ideia em um lindo cartoon. Não se esqueça de dar um título para o seu cartoon. Terminou o seu cartoon? Agora é hora de finalizar a sua tarefa, né? O que você vai fazer? E agora, professor, o que eu faço? Escreva um parágrafo. Pessoal, é um parágrafo. Não está pedindo para escrever uma carta, não, ok? Eu sei que vocês gostam de escrever muito, mas é apenas um parágrafo. Para você descrever a crítica que foi feita ao consumismo em seu cartoon, né? Quer dizer que seu cartoon foi um cartoon crítico. Então, quer dizer que você vai escrever um parágrafozinho, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Um parágrafo onde você consiga descrever qual é a crítica, de que o seu cartoon está realmente falando ali naquele momento e de que tipo de consumismo é esse que você está colocando no papel por forma de desenho, utilizando as duas linguagens, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, ok? Então vamos para a segunda semana. Na segunda semana, nós vamos decodificar a fluência de leitura. Gente, decodificar, quer dizer que nós vamos descobrir aí, não é? Decodificar, identificar. A fluência da leitura. Professor, o que é isso? Fluência de leitura. Fala para nós aí. O que é esse negócio de formação de leitor, professor? Fluência de leitura, fluência vem de ter uma boa leitura, conseguir ler com excelência, não é? Formação de leitor. Se você lê bem, você é um bom leitor. Então vamos lá que nós temos aqui abaixo algumas atividades muito interessantes. Então vamos lá. Na primeira atividade, nós temos aqui um texto. Olha que bacana, gente, um texto. E o texto está falando sobre o quê? Um mundo lindo. Olha que bacana de título é esse. Então, pessoal, o que vocês vão fazer aqui agora? Simples, vocês irão ler o texto. Professor, eu li tão rapidinho assim? Lê de novo. Professor, eu já li 2 vezes, o que eu faço agora? Lê mais uma vez. Professor, você está pegando pesado, hein? Lê 3 vezes. 1 é bom, 2 é bom, 3 já é demais. Não, 3 não é demais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas vezes forem necessários. Você se lembra o que estava pedindo lá acima? Vou voltar para vocês entenderem. Olha só. Fluência de leitura. Formação de leitor. Quer dizer que precisa sim, pessoal, ler mais de uma vez. Vocês estão em casa, o tempo está disponível, então dê uma leitura, faça uma leitura bacana. Nós temos um texto aí riquíssimo, com várias palavras, vários significados. Falando em significados, não se esqueça, palavras que vocês não conhecem, grifem a palavra, busquem no dicionário o significado dessa palavra para você conseguir colocar o seu vocabulário aqui de cima, né, do cérebro, para ficar mais rico, né, para ficar mais, vamos dizer assim, mais completo. Agora, na questão de número 2, ele pede para relacionar as duas colunas, a coluna A com a coluna B. E o que eu vou relacionar? Eu vou simplesmente associar o termo que está destacado. Olha os termos destacados aqui, pessoal, olha. Extinguiu-se, lograva, temeridade, né? Então, os termos destacados em cada frase ao seu sinônimo correspondente. Professor, agora não vai dar para resolver essa questão. Por quê, meu querido aluno? Porque simplesmente, professor, eu não me lembro mais o que é sinônimo. O professor vai te falar o que é sinônimo. Sinônimo nada mais é do que aquelas palavrinhas que têm algo parecido, não é? Tem um significado parecido. Por exemplo, você mora em uma casa, mas a sua casa pode ser chamada de lar, pode ser chamada de moradia, pode ser chamada de residência, não é? Olha que bacana, são todos sinônimos de casa. Professor, eu moro tão longe da escola. Longe? Você não mora longe, você mora distante. Ué, professor, está querendo falar o que com isso? Eu quero dizer que eu posso usar um sinônimo. Longe e distante tem o mesmo significado, são significados parecidos.
Professor, isso está ficando delicioso esse estudo. Não, delicioso não. Saboroso. Ué, professor, o que é isso? Mais um sinônimo. Sinônimo de quê? De delicioso, né? Ou seja, pode ser que o seu pai queira te levar para a escola quando as aulas estiverem, né, voltarem aí, foram mais presenciais. Seu pai pode te levar de carro. Ou melhor, de automóvel. Qual dos dois eu posso usar? Os dois. Por quê? Tem o mesmo significado, são significados semelhantes, né? Então tá aí para vocês o que é sinônimo. Sinônimos são palavras que têm os significados parecidos, não é isso? Então vamos lá. Continuando aqui, vamos ver o que nós temos. Vamos lá. O que mais que nós vamos estudar aqui? Olha que bacana. Vamos para a questão de número 3. Olha que bacana. O texto abaixo, ele fala sobre a locomoção das lesmas e dos caramujos. Professor, não gosto de lesma nem de caramujo. Não tem problema, apenas leia, tá? E quando você vê que a lesma está chegando perto, fecha os olhos. Quando você abrir, você vai ver que é apenas um texto. Corrida dos invertebrados, né? O que será invertebrados mesmo? Gente, eu tô aqui matutando, pensando. Sinônimo, matutar e pensar, né? Eu estou aqui matutando. O que será mesmo invertebrado? Que tal você procurar para me falar na próxima aula online, tá? Bacana, vou cobrar de você. Então, corrida dos invertebrados, caramujo e lesma, não é isso? Então nós temos um texto aqui bacana para vocês lerem. Mais um texto. Quantas vezes eu vou ler, professor? Fluência, ou seja, até você estiver lendo bem. Pode ser 1, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessários, tá? Então, depois de ler o texto, depois de entender o texto, porque quando você lê com fluência, você entende melhor o texto. Aí é a hora da resposta, ou seja, de acordo com o texto, como é que é a locomoção dos caramujos? Você vai descrever nessas poucas linhas como é que o caramujo se move. Locomoção, mover-se. É a mesma coisa, são sinônimos, não é? Então, como é a locomoção dos caramujos? Descreve aqui embaixo nessas linhas. Agora vamos para a semana de número 3, não é? Semana de número 3, ela diz o seguinte: leitura e interpretação de texto. Gente, básico, interdisciplinaridade, arte. Algumas orientações para você e para os seus pais. E aqui na primeira questão diz o seguinte, mais uma vez a célebre frase: leia o texto, ser ou não ser, eis a questão. Então vamos lá, leia o texto. O texto está falando sobre o quê? Qual o título do texto? Ah, eu não sei, mas ele está marcado aí, tá? Então aqui vai falar sobre orquídeas, sobre plantas. E aqui nesse texto você vai ter várias informações sobre essas belas plantas, sobre essas belas as famílias dessas plantas aqui, de certa forma, né? Não posso falar muito, senão começa a dar resposta dos textos aí, das questões. Então as orquídeas, elas são muito belas e muito cobiçadas, né? Muitas pessoas gostam de tê-las em casa, de cultivá-las. Inclusive eu sou uma delas. Então vamos lá. A questão de número 2, a primeira questão é ler, tá, gente? Quantas vezes foram necessários. Segunda questão, marque a opção, gente, singular. A opção, não são as opções não, tá? Que mostra as características da orquídea, não é? O que é característica? Vamos voltar em português de novo, né? Naquela parte que nós estudamos. Características são a mesma coisa que adjetivos. E características podem ser o quê? Qualidades, não é isso, gente? Então vamos lá. Então vocês vão marcar a opção que mostra as características da orquídea, né? Olha lá, leia o texto para responder direitinho. Agora aqui tem o seguinte. Eu achei muito interessante esse quadro. Por quê? Você vai dar 3 informações sobre as orquídeas. A primeira informação é sobre a família das orquídeas. E se você leu direitinho o texto, você vai descobrir quais são as famílias ou qual é a família das orquídeas. Segunda informação que está pedindo, a duração das flores. Quanto tempo as flores de uma orquídea duram? E o terceiro é o tipo. Que tipo
é a orquídea ou são as orquídeas? Quais os tipos de orquídeas existentes, né? Se você não encontrar no texto, eu sugiro a você que escreva lá no Google tipos de orquídeas. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão identificar tranquilamente as orquídeas, ok? A quarta questão diz o seguinte: cite uma curiosidade sobre as orquídeas que você achou mais interessante. Então, lá no texto, você lê o texto bastante. Qual foi a parte que você achou mais interessante? Qual a curiosidade das orquídeas que você não sabia que agora você sabe que você achou o máximo? Coloca pra gente. Nessas poucas linhas. Semana 4, nós estamos aqui com textos orais, não é, pessoal? Textos orais. Participação das atividades orais, escuta e interpretação de textos orais, interdisciplinaridade, com arte e com ensino religioso. Então agora, vamos iniciar a primeira questão. Começaremos então com mais um texto, né? Então vocês vão ler esse texto aí quantas vezes forem necessários, até você conseguir ler sem gaguejar, até você conseguir ler sem trocar as palavras, ok? Leiam com bastante atenção e peça para alguém estar próximo a você, o papai, a mamãe, para você fazer a leitura. E assim, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, o seu irmão, a sua irmã vai poder observar você lendo e eles também vão dar aquela bela dica: você leu bem, você precisa melhorar. E aí você, criteriosamente, vai conseguir descobrir como é que está a sua leitura. Ok? Então, primeira questão, falando sobre o conto. O que a gente está falando sobre o conto? O título do conto. Qual é o título? Quem é o autor? Questão de número 2. Cite os personagens do conto. Não é? Olha que bacana. Agora, olha que coisa interessante. Qual é o assunto do conto? Como assim, professor? Qual é o assunto do conto? Simples, o assunto. O conto, ele fala sobre o quê? Não é? Se você entra numa roda de conversa e lá as pessoas estão falando sobre culinária, estão falando como fazer um bolo, qual seria o assunto daquela conversa? Como fazer um bolo. Qual é o assunto desse texto que vocês acabaram de ler aí? Na questão de número 4, descreva fisicamente o seu personagem favorito, não é? O que é isso? Você vai identificar fisicamente. Você simplesmente precisa mostrar através da escrita como é o seu personagem. Por exemplo, se eu fosse descrever alguém, eu iria falar dos seus cabelos, se eram curtos, se eram longos, se eram loiros, se eram pretos, se eram ruivos, o rosto da pessoa, se é um rosto mais cheio, se é um rosto mais magro, se os olhos são grandes, se são pequenos, se são puxados. Então eu vou fazer uma descrição física, eu vou falar sobre o físico, ok? Lembrando que é o seu personagem favorito, não é de outras situações não, mas sim dessa de agora, desse texto que você acaba de ler. E aqui na questão de número 5, você vai fazer um pequeno, gente, não é enorme não, tá? Um pequeno resumo. Como é que eu consigo fazer um pequeno resumo do conto? Simples, eu vou ler o conto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então eu vou deixar o conto um pouquinho de lado e vou tentar contar esse conto a alguém. Falar sobre o conto. Uma dica bacana que eu vou dar para vocês: pegue o celular, grava vocês falando sobre o conto sem estar olhando para ele e depois vocês ouçam. Se vocês acharem que o seu conto feito ali em áudio ficou bacana, é só você transcrever ele aqui. O seu resumo vai estar prontinho. Lá você vai ver o que detalhes você esqueceu, não é? E se você quer acrescentar alguma coisa, ok? Então assim vocês vão conseguir fazer o seu resumo do conto. E depois que você fizer o resumo do conto, que você escrever, você vai recontar esse conto para alguém da sua família. E aí a pessoa da sua família vai te dar o veredito final. O seu conto ficou excelente? Não, essa parte que você colocou não tem no conto. Se acontecer isso, quer dizer que o seu conto tem algo de errado. É preciso voltar ao conto, ler novamente, né? E tentar falar o conto todinho, né? Tentar recontar para alguém, não acrescentando alguns itens, né? Mas se você quiser ser bem criativo e quiser acrescentar alguns itens, fica a seu critério, fica a sua escolha. Então aqui nós finalizamos a
Revisão de Língua Portuguesa do PET Volume 2.